certo? Exato, correto, mas são coisas diferentes. Esse é o Manda ponto ver, aqui. explica aí, cara. Claro, com certeza. Pessoal, isso assim, porque muitos amigos meus questionaram. É o seguinte, o valor patrimonial não necessariamente ele é o custo de reposição. O valor patrimonial é o valor de avaliação obtido, né, em contrato com uma avaliadora do mercado. E esse valor patrimonial, normalmente, ele é obtido por algumas metodologias, tá? A primeira que é o método comparativo direto de dados de mercado, ou seja, você avalia o ativo em linha com o que vale o seu vizinho. O segundo método, que é o método involutivo, ou seja, você simula um empreendimento imobiliário. Normalmente, o método involutivo é utilizado para avaliação de terrenos, tá? E aí você simula um empreendimento imobiliário e vai retirando, né, os custos de construção, lucros de incorporadora, até chegar no valor de terreno efetivamente. O método evolutivo, que eu costumo dizer que é o custo de reposição efetivamente, ou seja, quanto que você gastaria para comprar aquele terreno e para construir aquela construção, ou seja, é o valor de terreno mais construção, e o valor da capitalização da renda, né, que é o valor do fluxo de caixa, ou seja, você faz uma projeção do fluxo de caixa daquele ativo e traz aquilo a valor presente. Essas são as metodologias e assim a avaliadora pode utilizar uma ou outra para chegar nesse valor e não necessariamente ele é o custo de reposição. Pode ser o custo de reposição, mas normalmente não é, tá? Principalmente quando a gente fala de shopping center, quando a gente fala de galpão logístico e quando a gente fala de, né, grandes prédios de escritório. Já que eu respondi minha pergunta, minha outra pergunta, professor, é o seguinte: por que que as gestoras e administradoras não divulgam os laudos de avaliação? Você trabalhou com isso e muito provavelmente você se lembra que em vários casos a empresa partia da avaliadora colocar no contrato que aquela era uma informação sensível, né? Então, Sim, às vezes, é a empresa que não quer divulgar, a avaliadora, e às vezes, quando tem fluxo de caixa e você vai lá e recebe o rent roll, né? Um shopping, o cara vai lá e te entrega todos os dados dos contratos de locação. Cara, o shopping não vai deixar divulgar aquilo de jeito nenhum. Então, há casos em que a divulgação ela esconde os pontos sensíveis e tem casos que eu sei que a própria empresa não permite divulgar, a própria empresa avaliadora. Um evento recente que deixou isso claro, quando a Rio Bravo, o Santander estava lá, cara, infernizando a Rio Bravo com várias ações judiciais. Uma delas, eles entraram na justiça dizendo que a Rio Bravo não tinha deixado eles verem o laudo da Cushman. E a Rio Bravo se defendeu dizendo que a própria Cushman proibia que ela mostrasse o laudo para qualquer um, para qualquer pessoa. Então, parte, na maioria das vezes, até da própria empresa avaliadora, ou então quando tem dados de contratos de locação, que o locador prefere que o mercado não saiba, né? Mas eu vou aproveitar e vou te perguntar o seguinte: num imóvel em construção, então o evolutivo, o método do custo de reposição é o que vai fazendo sentido até que você consiga projetar alguma renda, certo? exato. Num ativo, então, aí tem que ser acordado com a avaliadora, né? Porque você Uhum. pode contratar uma avaliação e pedir um valor as is, ou seja, o ativo como é hoje, ou seja, pode ser um prédio nem todo construído, ou Certo. um prédio, né, concluído, né, em fase de conclusão. E aí a gente pode ter dois cenários. Um é pensando nele concluído, o quanto que ele geraria de receita hoje, e o Uhum. segundo é o quanto que já foi gasto naquela obra e no pagamento do terreno. Então, se você tiver algo mais palpável, sei lá, sabe que tem um contrato de pré-locação, aí você vai lá e já faz o desconto de fluxo de caixa, mesmo que seja só um buraco no chão ainda do imóvel, né? E muitos ativos já saem, principalmente os triple A's pré-locados, né? Tá aí o Birman 32, Sim. 50% pré-locado. E aí, quando você vê todo mundo falando mal de laudo de avaliação, dá raiva, não? É que o pessoal, assim, hoje eu trabalho em um FDIC, né? Então, boa parte do meu trabalho é realmente explicar o que é um laudo de avaliação. Teve, eu
às vezes eu assisto um monte de fatos relevantes em uma semana, tá? E um dos que eu assisti essa semana foi o senhor falando laudo de avaliação na etiqueta de preço. Quando o senhor falou daqui, eu já senti abraçado, assim, eu falei, caramba, realmente isso faz todo sentido, né? Agora, um ponto, eu acho uma pena o pessoal não divulgar os laudos, porque eles são tão ricos, assim, vem uma análise mercadológica dizendo vacância para aquela região, que se espera, quais são os concorrentes, inclusive, utilizados naquele comparativo, ou seja, se o valor de locação no avaliando, né, no prédio que se está avaliando, está coerente com os concorrentes, e é uma pena, assim, eu me sinto, às vezes, triste, porque eu corro atrás dessas informações e não consigo. É, uma pena mesmo, eu adoraria. Vamos ver, às vezes o mercado muda e começa a divulgar tudo, tomara. Tem alguns que divulgam, mas são poucos. Obrigado, viu? Apareça mais vezes aí. Obrigado, senhor. Grande abraço. Tchau.